muito boa tarde, sejam bem-vindos. Olha, gente, faz algum tempo que o mundo se rendeu aos produtos lights e diets. Porém, mesmo fazendo parte das nossas vidas há tantos anos, as dúvidas sobre a eficácia de cada um deles ainda permanecem. Isso sem contar que muita gente ainda não conseguiu entender a diferença que existe entre esses produtos e a quem eles realmente são indicados. Para acabar de vez com os mistérios que envolvem o universo light e diet, eu vou conversar com a Karina Barros, consultora de nutrição da ABIAD, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres Diets e Lights. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. As pessoas têm muita dúvida em saber se compram alimentos diets ou lights e para que realmente eles servem? Tem. As pessoas têm muitas dúvidas em relação aos diet lights e muitas vezes acabam comprando o alimento errado. Muitas vezes pessoas compram um produto diet achando que vai fazer bem, que vai emagrecer ou que não vai engordar, e muitas vezes não é bem isso que aquele produto quer dizer. Qual que é a real diferença entre um e outro? Um alimento dietético, um produto dietético, é aquele que é desenvolvido para algum fim especial, para alguma dieta especial. Pode ser isento de açúcar, isento de sal, é sempre isento de algum nutriente e ele é desenvolvido para dietas especiais. Enquanto os lights, eles são reduzidos em alguma coisa. Normalmente, cerca de 25% de redução. Pode ser redução de calorias, redução do açúcar, redução de gordura, redução do sódio, né, ou do sal de cozinha, mas não necessariamente ele vai ser zero de alguma coisa ou sem aquela adição. E os diets não necessariamente são reduzidos em valor calórico. Ele pode ser um alimento dietético, feito para uma dieta especial, por exemplo, feito para um paciente diabético. Então, ele é zero de açúcar, é um dietético, enquanto ele pode ter o valor calórico normal. Então, tá errado quem pensa que porque só come alimento diet ou light não vai engordar. Isso. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Para nossa tragédia tá errado, viu, gente? Vamos olhar um pouquinho essa mesa aqui, que você trouxe algumas coisas exemplificando pra gente. A gelatina, por exemplo, tem a light e a diet. No caso da gelatina, é um bom exemplo. Então, a gelatina dietética, ela é isenta de açúcar. Tá. Então, ela é desenvolvida para um paciente diabético. Um diabético pode ingerir essa gelatina normal, essa gelatina dietética, sem ter o aumento nos níveis de açúcar do sangue. Enquanto essa gelatina light, ela é reduzida em açúcar. Então, ela pode ser indicada para um indivíduo que está fazendo uma dieta para perda de peso, por exemplo. Ela não é zero de açúcar, mas ela é reduzida em açúcar, levando a uma redução do valor calórico também. O que mais temos aí? Uma bolachinha, né? Um biscoito wafer. A gente pode até falar do chocolate. O chocolate pode ser um bom exemplo, porque um chocolate dietético é um chocolate isento de açúcar. Então, é um chocolate feito para o indivíduo diabético, ele pode comer, enquanto não há uma redução do valor calórico, porque para conservar até a palatabilidade do chocolate, a indústria adiciona mais gordura. Então, é um alimento que é zero de açúcar, mas é um alimento que contém o valor calórico normal e muitas vezes até um pouco maior do que o valor calórico de um chocolate normal. Então, uma pessoa que compra um chocolate dietético achando que pode comer 2, 3 vezes mais e que não vai engordar, está completamente enganada. Entendi. E até essa questão, às vezes, a pessoa compra um produto diet, achando que porque é diet ela pode comer 2, 3, 4, 5. Não é isso, né? E muitas vezes acaba... Isso é um exemplo de bolacha, por exemplo, um biscoito recheado. Esse biscoito, nesse caso, ele é zero de açúcar. E tem a outra questão também. Muitas vezes tem alguns produtos que são identificados como zero. E o zero ele pode se encaixar tanto em light quanto diet. Então, não tem muito... Se você me perguntar de um refrigerante, o refrigerante diet, light, zero, é absolutamente a mesma coisa. Olha, gente, muda a esse quantidade. aqui é um zero. Essa pergunta é ótima. A diferença do diet, do light, do zero, do normal. O zero é zero mesmo? Todos eles são zero de açúcar e tem adoçante. O que muda é a quantidade de cada adoçante, o tipo de adoçante que eles usam e muda a palatabilidade. Então, se você tomar um refrigerante, um light, um zero, um diet, ele vai ter um sabor diferente. Mas tipo, para engordar, os três vão engordar iguais? Os três não têm caloria, os três são zero de açúcar. Entendi. Então, os três têm a mesma... E os três... Eles têm o mesmo gás, sei lá, outras... Isso, né? Por exemplo, para quem não quer ter celulite, tem que evitar não por conta
Mesmo ele sendo zero, ele pode me atrapalhar em outras coisas, é isso? Na verdade não é uma bebida saudável, não se deve ingerir refrigerante todos os dias, por causa da quantidade de conservantes, corantes, então não é um alimento, gás, não é uma bebida que deve ser ingerida todos os dias, não faz parte de uma alimentação saudável, né? Ingerir de vez em quando, não tem problema algum. Mas se eu tiver que escolher, sei lá, um final de semana, vou tomar um refrigerante, qual que eu escolho? Diet, light, zero? No caso do refrigerante, só muda a nomenclatura. Os 3 são zero de açúcar. Os 3 não têm açúcar, não tem carboidrato na composição. Então, se for um indivíduo diabético, no caso do refrigerante, ele pode tomar um refrigerante zero, um refrigerante diet, um refrigerante light. Mas um diabético, por exemplo, ele não pode... ele tem que prestar muita atenção com a leitura dos rótulos, porque muitas vezes pode ter um biscoito como light. Ele contém açúcar, mas ele é reduzido em açúcar. Entendi. Então, a leitura dos rótulos sempre é a dica mais importante que eu posso dar, porque muitas vezes é na composição dos alimentos de como é feito aquele nutriente que vai saber se é indicado ou não. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o achocolatado em pó, né? O light, 28% menos calorias. E o diet, que não está escrito nada, só está escrito que é sem adição de açúcar e fonte de fibra, ó. Né? Então, nesse caso também. Nesse caso, a pessoa chega lá e não sabe qual que compra. Normalmente, um indivíduo que tem precisa de uma dieta restrita por conta, vamos dizer, um diabético, ou mesmo, um bom exemplo é o indivíduo com fenilcetonúria. É um erro inato do metabolismo, são poucas as pessoas, a incidência não é tão grande assim, mas são indivíduos que não podem ingerir aspartame, porque ele contém fenilalanina na composição. Para esses indivíduos, é extremamente importante a leitura dos rótulos. Então, precisa saber qual é a composição, se contém fenilalanina ou não. E um indivíduo diabético que precisa restringir o açúcar da dieta, é necessário que ele leia os rótulos, porque ele precisa saber se pode estar escrito light, mas muitas vezes ele está reduzido em açúcar, ele está reduzido em caloria, mas ele não está... Ele contém açúcar na composição e pode fazer um mal tremendo, né? Bom, nós vamos assistir agora uma reportagem da nossa colega Fabiana Teixeira que mostra que as dúvidas sobre esses produtos realmente existem, mas mesmo assim as pessoas saem por aí comprando tudo. Vamos ver. Comer é um dos prazeres da vida. Mas os alimentos também podem ser veneno para algumas pessoas. O açúcar para o diabético, o sódio para o hipertenso, a gordura para o obeso, o leite e seus derivados para aqueles que têm intolerância à lactose. Os produtos Diet, Light e Agora Zero estão em 35% dos lares brasileiros. Mas a maioria das pessoas que consome nem sempre sabe a diferença entre eles. Eu sei que o Diet é para diabético, o Light para quem faz regime. Diet vai ter a restrição de algum ingrediente que possa fazer mal para uma pessoa que tem uma necessidade específica, como é o caso do diabético, do hipertenso com relação à parte do sódio. O que é light? O light seria a redução de pelo menos 25% de um ingrediente da receita original. Pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser o sódio. Diet light ainda eu sabia, agora zero é zero, vamos dizer, açúcar. Seria realmente o que tem restrição, ele tem a isenção de um ingrediente e com isso vai ter uma redução calórica. Um grande exemplo são os refrigerantes e agora que a gente vê também nas gôndolas o iogurte 0% de gordura. Por causa da diabetes e da hipertensão, o carrinho de Hilda deveria estar mais leve. Não das compras, mas de produtos sem açúcar e com pouco sal. Escolhi refrigerante, light, achocolatado, cappuccino, um bolinho assim e de quebra à noite uma pipoquinha. Light também. O carrinho dela, eu falaria, coloque coisas mais naturais. Por que não de repente colocar frutas aqui ou diversificar também com alguma parte de verduras para colocar como recheio do pão? Ela pode colocar um queijo branco de repente, tomate, alface. As opções que a gente tem hoje, a gelatina diet está batendo junto com o iogurte desnatado. Ele vira uma mousse. É uma opção de doce na falta de um doce. Agora eu vou procurar me reeducar, né? Primeiro nas compras e tentar fazer das minhas refeições uma refeição mais saudável, né? Depois desta lição de alimentação saudável,
Hilda vai embora com um carrinho recheado de compras ideais e promessa de vida nova. É isso mesmo, e a gente tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, como você disse anteriormente, ler bem o rótulo, saber exatamente do que a gente está falando. Bom, tem aqui o exemplo do Diet do Light. É isso, gente? O Diet? Light, esse é Light e esse é zero. Deixa eu provar o zero primeiro. O zero. Mas com o Light é mais sem gostinho, né? A questão O zero tá melhor. A questão dos adoçantes varia muito da palatabilidade de cada um. Tem gente que prefere aspartame, tem gente que prefere sucralose. Aliás, eles estão aqui, é um assunto que eu acho que a gente pode entrar com firmeza aí, porque as pessoas têm muita dúvida na hora de comprar o adoçante. Na verdade, principalmente indivíduo diabético tem que prestar atenção para ele não comprar um adoçante à base de frutose, por exemplo, que vai causar um aumento da glicemia. Agora, em relação aos adoçantes, pode achar aspartame, ciclamato de sódio, sacarina. O importante é dizer que os adoçantes não estão relacionados com aumento de câncer ou algum outro tipo de doença. Muitos estudos são feitos antes de serem vendidos no mercado, então a pessoa pode ingerir adoçante sem problema algum. Até eu acho interessante, se quiser saber mais sobre adoçante, pode entrar no site da Biad e lá tem a dose máxima que pode ingerir de cada adoçante. Porque o problema também está relacionado a uma dieta saudável, uma dieta equilibrada. Não adianta ingerir um alimento, comprar tudo diet, tudo light e ter uma dieta completamente inadequada. Ou mesmo comprar um biscoito light e comer o pacote inteiro achando que porque é dietético, ele não vai engordar ou não vai causar nenhum malefício à saúde. A gente estava falando de adoçante quando fomos para o intervalo. A pessoa, então, diabética tem que usar o adoçante... Não, ela pode ingerir aspartame, sucralose, ciclamato de tem sódio, um que sacarina, não é bom. Frutose. É o que tem frutose, a base de frutose. Isso. Tá. Agora, nenhum adoçante é relacionado ao aumento da incidência de câncer ou alguma coisa assim, pelo menos os estudos não mostram isso. E é importante falar também do açúcar light. Né? O açúcar, então, a pessoa pode comprar o adoçante de acordo com o que ela acha mais saboroso. Esse aqui, pega pra gente dar uma olhadinha, fazendo um favor. Esse é o açúcar light. O açúcar light, na verdade, ele é uma mistura de adoçante e açúcar normal. Então, ele aumenta o poder de dulçor, porque você usa muito pouco para conseguir adoçar. Enquanto você estava acostumado a usar, por exemplo, 2 colheres de açúcar para adoçar uma xícara de chá, você pode usar menos da metade daquilo que ele já vai adoçar. Mas ele é assim, está escrito aqui, 80% menos calorias. Adoça, rende 5 vezes mais que o açúcar comum. Mas ele não é tão sem caloria como o adoçante. Para um diabético, ele não deve ingerir, porque ele contém açúcar. Então, é uma mistura. Mas e uma pessoa que só quer manter uma dieta equilibrada? É um bom início. Uma pessoa, por exemplo, que usa muito açúcar e que quer reduzir a quantidade de açúcar, ela pode começar com o açúcar light, porque ele é reduzido em caloria. Na verdade, ela vai usar metade do açúcar que ela estava acostumada a usar para adoçar. E isso vai reduzir o valor calórico. E por isso que eles dizem que aumenta também, ele rende mais do que o açúcar normal. Mas será que se eu fizer um doce, um bolo com esse aqui, eu vou sentir muita diferença no gosto, no paladar? Eu acho que depende de como é feito esse bolo. Normalmente, hoje em dia, a gente pode achar muitos bolos, biscoitos, sorvetes que são light ou são dietéticos e tem a palatabilidade muito boa, né? Depende muito de quem está sendo feito. E tem adoçantes também próprios para forno e fogão. Né? Então, é até importante, se puder dar uma olhada, se quiser, se tiver mais alguma dúvida em relação aos adoçantes, pode entrar no site da Biad. E tem, que é qual? www.biad.org.br. Tá, tem os tipos lá, as explicações. Tem os tipos, tem a quantidade máxima que cada um pode ingerir, que é muito alta. Então, um indivíduo, por exemplo, um indivíduo de 60 quilos pode ingerir um máximo de 60 saquinhos por dia de adoçante. É uma dose muito alta para ele. Então, a pessoa pode ingerir, ela só vai comprar o adoçante de acordo com o que ela o que ela acha melhor em relação à palatabilidade. Agora, Karina, o que esses produtos, seja ele diet ou light, tem de diferente do produto convencional? Normalmente é a restrição de algum nutriente em relação ao diet, por exemplo. Se for pegar um sal normal e um sal... vamos usar um
A geleia, no caso. Se for pegar uma geleia normal, ela vai ser feita com a fruta e com açúcar. No caso da geleia light, ela é reduzida na adição de açúcar e no caso da dietética, ela é 0 de açúcar. Não é adicionado açúcar no seu preparo. Então, normalmente acaba influenciando no valor calórico do alimento. E muitas vezes as pessoas acabam associando a própria tradução, diet com dieta, né? E normalmente dieta de emagrecimento. E não necessariamente é esse raciocínio que precisa ser feito, né? E enquanto um alimento light, normalmente ele foi feito no intuito de reduzir o valor calórico, ou reduzir a gordura, por exemplo. Muitas vezes um leite semidesnatado, vamos dizer que ele seria um leite light, porque ele é reduzido, diminuído a quantidade de gordura presente no leite. Então, normalmente ele é feito com o intuito de melhorar, de ter alimentos mais saudáveis, de reduzir o excesso de açúcar, de gordura nos alimentos. E se a pessoa confundir o diabético, por exemplo, sem querer confundir o light com diet, isso traz danos, né? Traz, porque ele contém açúcar e ele pode ter um aumento da glicemia e resultar numa condição que ele não deveria ingerir, né? Não deveria estar passando. Mas na sua opinião, então, se todo mundo que está em casa, que não tem diabetes, que também não está querendo emagrecer, né? Que quer ter uma alimentação saudável, tudo que a gente chegar no supermercado, ali na prateleira, e puder escolher o diet ou o light, é melhor. Ou seja, eu vou levar para casa, para o meu filho, ou para mim mesmo no dia a dia, não quero emagrecer, não tenho problema nenhum. É para consumo mesmo. Tem a bolachinha lá, o biscoitinho, o 0 caloria, né, 0 açúcar, o diet ou light, e tem o convencional. É sempre melhor optar que pelo outro? Não necessariamente. Depende muito da qualidade da alimentação no geral e depende muito da quantidade que vai ser ingerida. É o que eu estava falando, as pessoas às vezes associam que por ser um produto light, ele pode comer o quanto quiser. Se uma pessoa comprar uma bolacha, um biscoito desse, por exemplo, esse recheado, e comer o pacote inteiro, ela vai engordar tanto quanto se ela estivesse ingerindo um pacote de um biscoito convencional. O mais importante é a alimentação, é a dieta de uma forma geral. Então, se ela quer, não é proibido ingerir refrigerante, não é proibido biscoito, sorvete ou qualquer outro desse tipo de alimentos altamente calóricos. Tudo vale a moderação, a quantidade que é, a frequência da ingestão e a quantidade que é ingerido por vez. Então, muitas vezes, uma pessoa que quer manter o peso, ela pode comprar um biscoito convencional, sem problema algum. Ao invés de ela comer o pacote inteiro, ela vai comer 3 biscoitos. Claro, sem dúvida. Então, o importante é balancear a dieta de uma forma geral. Esses tipos de alimentos, eles podem contribuir numa dieta de perda de peso. Eles são essenciais numa dieta de restrição de algum nutriente, mas é importante sempre olhar a dieta de uma forma geral. Não é possível jogar simples... responsabilidade num produto desse, né? Certíssimo. Exatamente. Karina, muito obrigada. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a sua atenção, sua participação e todas as informações. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada a você. E olha, esse programa, se você perdeu um pedacinho, ou quer rever, ou quer indicar para alguém, ele fica no site da Record News, no portal R7, para você, sempre disponível a qualquer horário. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte: você pode destruir quantas rosas quiser, mas jamais irá impedir a chegada da primavera. Pense nisso. E mais uma vez, super obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.